Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui, que bom que você veio. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, esse é o nosso ITK Comenta. ITK Comenta é um quadro que nós temos semanalmente, às terças-feiras, onde nós respondemos perguntas que vocês enviaram na caixinha de perguntas. Então, na maioria das vezes a gente consegue responder as que estão lá na caixinha de perguntas, às vezes a gente consegue responder alguma que chega aqui nos comentários. Esse é o nosso bate-papo informal, onde nós nos encontramos aqui semanalmente, um quadro que nós gostamos muito. E sabemos que vocês gostam também, e é por isso que a gente continua com o quadro. Ok? Então vamos ver se a Carla e se o Rafa já estão aqui. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esse nosso encontro. Que bom que estamos aqui. Que bom que estamos todos aqui, muito bom. Deixa eu só pegar as perguntas aqui. Vamos lá. Tá. Boa noite. Por que se procrastina algo que se gosta? Exemplo, ler, estudar uma língua. A procrastinação, ela não está ligado a gostar ou não gostar de algo, né? Eu acho que talvez coisas que você não goste, talvez você tenha um álibi, eu vou dizer assim, ou talvez um peso a mais para procrastinar. Mas a procrastinação muitas vezes também acontece em situações que eu gosto, como essa pessoa perguntou. Né? Não significa que eu gosto daquilo que eu não vou procrastinar. A procrastinação está ligada a comportamento. Então, a imagem que sempre me vem quando me perguntam procrastinação é eu acho que muitas pessoas já viram uma charge no Instagram de uma pessoa lendo tá no computador e lendo assim, um artigo, 5 passos para deixar de procrastinar. E aí na charge seguinte ela tá assim, vou salvar para ler mais tarde. A procrastinação, ela é basicamente isso. É a pessoa gostando ou não, mas sempre empurrar com a barriga. Sempre, daqui a pouco eu faço, mais tarde dá tempo, amanhã eu começo, semana que vem eu vejo isso. É basicamente sempre deixar as coisas para a última hora, sabe? Não se programar para aquilo. Então ela não tá ligada se você gosta ou não. A questão é que talvez as coisas que você não goste, você tem mais um motivo para procrastinar. Enquanto as que você gosta, você não entende porque você procrastina, mas provavelmente você procrastina porque você não se programa para fazer aquilo, você não arruma o tempo necessário para aquela função determinada, você de alguma forma não faz um planejamento para dar tempo de tudo que você precisa. Na última vez que eu estive na meditação, eu fiz uma série de reflexões olhando justamente só para procrastinação. Então, se você tem vontade, de repente você pode entrar na página do TK e ouvir as reflexões especificamente que foram feitas antes das meditações que eu fiz, que eu olhei só para procrastinação. Tá bom? Muito bom. Talvez também vale a pena você reconhecer nessas situações específicas das coisas que você gosta, por exemplo, como ler, o que é que tem te impedido de fazer esse movimento. Porque eu concordo que, pelo menos pelo que eu tenho observado ao longo dos anos, é que há uma tendência maior à procrastinação das tarefas que nós gostamos menos. Pelo menos eu tenho observado isso ao longo do tempo. Aquilo que a gente gosta mais, tem mais prazer, a gente tem uma chance um pouco menor, né, de procrastinar. Mas às vezes
essa procrastinação também acontece com tarefas que nós gostamos. Quando isso acontece com tarefas que você gosta, eu sempre pergunto o que é que você tem feito ao invés de ler. Porque geralmente, nesse tipo de situação, a gente troca isso por uma tarefa que é mais confortável ainda. Que pode ser, por exemplo, não fazer nada. Ou pode ser, por exemplo, eu tenho que ler um livro, mas deixa eu mexer aqui no Instagram um pouco. Que é uma tarefa mais confortável em que sentido? Exige de nós menos esforço. Se vocês perceberem e prestarem atenção, como muitas vezes nós ficamos no movimento das redes sociais, nós ficamos simplesmente assim, ó. Eu estava reparando esses dias que a gente estava lá na praia, vocês acompanharam conosco, que nós estávamos no Piauí, quando a gente fica com mais tempo livre, eu me peguei várias vezes assim, ó, no Reels aqui do Instagram, assim, ó, fazendo não sei o quê. Porque a hora que eu percebi, eu estava num movimento automático de só fazer assim, ó. Então, é uma tarefa que traz um conforto? Traz um conforto. Porque a gente fica ali, ó, e passa o tempo, aquela imagem bonita nos entretém, aquilo faz de alguma forma se conecta conosco. Eu gosto muito de ler, mas eu me reconheço muitas vezes, se eu não prestar atenção, trocando uma leitura por ficar aqui no Instagram. Deixa eu dar só mais uma olhadinha, como é que tá. Deixa eu só mais um movimentinho. Então, a minha sugestão é que você observe o que é que você está trocando por essa tarefa que você gosta tanto, por exemplo, como é ler, mas que exige de nós um esforço. Exige de nós uma concentração, exige de nós um foco, exige de nós um movimento. Então, perceba se você não está trocando isso por outra que é mais confortável para você. E se você está, eu dou uma dica pessoalmente como eu tenho feito. Por exemplo, quando eu me deito, eu já programo o relógio, já coloco o despertador ali e já pego o livro. Porque se eu fizer um movimento assim, eu vou dar só uma olhadinha aqui no Instagram e daqui a pouco eu começo a ler, a hora que eu vi já foram 15 minutos. Fácil. 20 minutos, fácil. E às vezes é o tempo que eu preciso para leitura. Aí fiquei 15, 20 minutos ali no Instagram, a hora que eu vi já está tarde, não vou ler. Perco a minha leitura daquele dia. Então, se você está trocando por coisas que são de alguma forma mais confortáveis, assuma esse compromisso, né? De dizer, não, agora é meu compromisso com isso, eu vou colocar o foco e energia nessa tarefa. Muito bom. Eu acho que tem duas coisas importantes aí de tudo que os meninos falaram que eu gostaria de falar de uma outra forma. A primeira que você fala, né? Como gostar de ler, estudar e tal. Como parar de procrastinar, né? Mesmo em coisas que você gosta. Primeiro é saber se isso faz sentido realmente para você, se de fato você gosta de ler, se de fato você gosta de estudar. Algumas pessoas gostam de estudar, gostam de ler. Outras não, mas isso tem um jargão de intelectual, a pessoa tem mais conhecimento, a pessoa fica mais ligada no que está acontecendo. Mas se isso faz sentido para você, ok. Então é algo que realmente você gosta, vamos olhar para isso dessa forma. Mas se não, mas eu preciso ler mais, porque eu preciso ter mais conhecimento, mas sabe quando não conecta? Não conecta isso comigo. Porque o conhecimento que eu tenho já é suficiente, então eu não quero mais. Então, de fato, vai ser mais difícil para você. Por quê? Porque é exatamente isso que o Bruno falou. Nós estamos acostumados, nós fomos treinados a ficar com a parte mais fácil, mais confortável. E isso, gente, não tem nada de errado, tá? A questão é que, se você pensar nos nossos antepassados, muito há 1 milhão de anos atrás, 1.800.000 anos atrás, mais ou menos, nós precisávamos ficar com o que era mais fácil e confortável. Por quê? Porque a gente precisava ter um momento de preguiça, de descanso. Qualquer brechazinha precisava descansar. Sabe por quê? Porque o nosso jantar não estava no freezer e nem na telinha do celular do iFood. O nosso jantar estava correndo no meio das florestas, das matas, o que quer que seja. Então, até para a gente sobreviver, nós precisávamos lutar, nós precisávamos de muito esforço para isso. Então, depois que a gente fazia muito esforço para conseguir nossa sobrevivência, que seria nossa alimentação, nossa água, o que a gente precisava fazer? Nada. Descansar. A gente precisava descansar porque aquela água ia acabar, aquele alimento ia acabar, e a gente ia ter que correr novamente, lutar novamente, caçar novamente, gastar toda a nossa energia
E aí o ciclo se renovava. E aí depois que eu conseguia, eu tinha que descansar, não fazer nada. Então, tem memórias celulares em nós que diz, depois de um dia de trabalho intenso, uma coisa, o que é que eu preciso fazer? Nada. Aí surgem coisas muito atrativas para nós. O que é que a gente precisa fazer quando a gente está vendo um Instagram? Ou quando a gente está vendo qualquer mídia social? Nada, só passar o dedinho. Passar o dedinho não cansa. Passar o dedinho você não precisa pensar, você não precisa se programar, nada. Porque aquilo ali tá bom, eu vejo, o que não tá bom. E existem inteligências poderosíssimas atrás desses negócios, né? Que sabem quantos segundos você tem para poder fisgar uma pessoa ali, o olhar daquela pessoa. Isso é uma questão de segundos. Então, é muito prático para mim achar que eu não estou fazendo nada, mas está vindo um monte de informação que muitas vezes não são úteis para nós. Então, procrastinar ou não, primeiro, ver se o que você quer fazer faz sentido para você. E se não faz sentido para você, você vai ter um pouquinho mais de esforço. Agora, independente se faz sentido ou não, se é fazer uma academia, se é ler pelo menos um capítulo por noite, se é estudar algo novo todos os dias, é uma escolha. Escolha. Esse negócio de eu não consigo, eu trago sempre isso nas questões de constelação que eu faço. Gente, isso é da criança. Ah, eu não consigo. Isso é da criança. O adulto é uma escolha. Eu vou fazer ou não vou fazer. Não quero, não estou com vontade. Ótimo. Arque com as consequências disso. Não, mas eu preciso fazer. Então, vai lá e faz. E colha os benefícios do fazer. Ou arque com as consequências disso também. Então, escolha. Você quer ler, pelo menos que sejam 2 páginas, uma folha por noite? Escolha isso. Hoje eu não vou ligar o celular, vou pôr do lado e vou ler. Faça escolhas conscientes. Não tem muito o que fazer, sabe? É bem assim, pragmático mesmo. Muito bom. Vocês podem falar alguma coisa sobre o estoicismo? Para quem não sabe, o estoicismo é uma corrente que ela acredita que o cosmos ele é regido por uma harmonia e que meio que está tudo definido. Eu não posso te falar sobre o estoicismo porque para não falar que eu não entendo nada, eu sei o que é, mas não tenho um conhecimento para te falar algo sobre o estoicismo. O que eu posso te falar é que eu acredito nessa questão do cosmo, da harmonia universal, e que eu acho que, de alguma forma, eu chamo isso de vida, Deus, ou o nome que cada um quer dar. Mas eu acredito sim que existe uma força maior que nos rege, que nos coloca questões para serem olhadas, desafios, de repente, lições ao longo da vida, ao longo do caminho de cada um, e que tudo isso está sempre voltado para um equilíbrio e para um bem maior. E eu acredito nisso. Né? Agora, não sei te dizer algo específico sobre o estoicismo. Eu acho que a gente pode ficar com movimentos básicos, né? O estoicismo é uma escola dos filósofos gregos, né? Mais ou menos aí uns 300 anos antes de Cristo, né? E acho que muito do que a gente, pelo menos na minha visão, né? Muito do que a gente trabalha, por exemplo, que o melhor aconteça, tem muito link com aquilo que os filósofos estoicos acreditam e pensam, né? No movimento de que existe algo maior regendo tudo isso daqui. E que esse algo maior que rege tudo isso daqui tem razão. E as coisas acontecem segundo esse movimento. Então, o movimento dos estoicos está muito ligado a um pouco daquilo que a gente fala aqui, de confiar que o melhor acontece. Então, se eu confio que o melhor acontece, se está tudo certo, o meu movimento é sempre esse. Faço o meu melhor, faço aquilo que eu posso e confio, né? Que as coisas estão acontecendo como elas têm que acontecer. Né? E elas seguem dentro desse contexto. Eu fazendo o meu melhor, aceitando as coisas como são, e nós não estamos falando de um movimento de conformismo, né? Mas é um movimento de ação e de dizer, ok, as coisas são assim. E como é que eu posso fazer disso o melhor possível?
Então, acho que trazendo um pouco, principalmente em relação ao que a gente trabalha, aqui eu falo muito de que o melhor aconteça, a gente faz com frequência essa meditação, isso tem muito daquilo que é a filosofia ou o pensamento dos estoicos. Muito bom. E só reforçando isso, a questão do acreditar que tem algo maior regendo tudo isso, que é que tem um embasamento estoico, não é conformismo, é assim, eu tenho um oceano para atravessar e eu merecia um navio bem potente para atravessar esse oceano, mas eu tenho um barquinho. Ok? É não me paralisar com isso. Se eu tenho um barquinho, eu vou atravessar com o barquinho. Se você quiser um pouquinho de estoicismo, eu já até peguei aqui, ó. Esse livro é um livro bem bacana. A Arte de Viver. Ele não vai falar sobre o que é o estoicismo, mas o Epicteto, que é praticamente é um filósofo estoico e que aqui são mensagens dele para cada dia, né? Então, se vocês quiserem, não vai definir o que é o estoicismo para vocês, porque isso vocês precisariam ir para uma escola de filosofia, né, para aprender. É um tema amplo, é um tema longo, mas esse livro aqui, A Arte de Viver, tem um pouquinho, como o Epicteto é um filósofo estoico, você vai poder ter um pouquinho do estoicismo todos os dias numa mensagem, tá bom? Como proceder quando a mãe diz que o filho não a visita? Ele responde que é carência. A mãe diz que o filho não a visita e ele responde que ela é carente. Eu acho que tem, na verdade, algumas possibilidades aí. Tem a primeira possibilidade que talvez, bom, partindo aqui da minha linha de pensamento, onde esse filho, óbvio, já está fora de casa, talvez com a vida dele casado, com filhos, mas já não mora mais com essa mãe, ou por alguma outra circunstância da vida, for fazer faculdade fora, não importa. A primeira possibilidade é que realmente essa mãe esteja carente. E aí essa parte da carência fica como lição de casa para a mãe olhar, né? Então olhar se ela realmente não está se sentindo sozinha, não sei se no contexto existe um marido, que é o pai desse filho, ou se ela já está no momento da vida onde ela realmente está morando só ela. Mas ela, como tarefa, ela pode olhar se essa carência que ele diz faz ou não sentido para ela. Em relação ao filho, a cobrança da mãe, que ele encara como sendo uma carência, ele talvez possa olhar como um pedido de carinho, de amor, de afeto, e de que, na verdade, o peso que ele está colocando em cima disso, para ela, na verdade, nada mais é como um movimento extremamente importante e que ela se sente extremamente bem, feliz, alegre, preenchida, no momento em que ela pode preparar uma refeição para esse filho, dormir na mesma casa que esse filho, ter algum momento junto com ele, que isso para ela é um momento de prazer extremo e alegria muito grande. E que ele pode atender dentro dos limites e dentro daquilo que para ele é possível dentro da dinâmica com, seja a atual família dele, seja compromissos de trabalho, enfim, escola, faculdade, no momento em que ele está, mas entender que ele pode atender isso de uma forma que talvez não seja o que a mãe gostaria e nem o suficiente para essa mãe, mas que ele pode atender isso da melhor forma para ele, com um tempo de qualidade, com visitas numa periodicidade que ele acha adequado, e que cabe à mãe receber isso ou não. Então, eu acho que tem os dois movimentos, do filho olhar para essa questão e da mãe olhar para essa questão também. Também é importante que a gente compreenda que carentes todos nós somos. Todos nós somos carentes. Todos nós temos essa necessidade. A gente fala muito sobre isso no Leader Training. Para quem não esteve conosco, se programe. Em julho estaremos aí, novamente. Todos nós temos a necessidade de carícias e reconhecimentos. Então, todos nós, de alguma forma, somos carentes. Então, quando o filho diz isso é carência da mãe, é verdade. Isso é carência da mãe. Carência da mãe em que sentido? Que a mãe gostaria que ele tivesse ali. E tá tudo certo, porque todos nós somos assim.
O nosso grande ponto é checar a que nível é essa carência tua. Porque uma coisa é assim, eu gostaria muito que meu filho viesse me visitar. E eu fico muito feliz quando ele vem e muito triste quando ele não vem. Mas, se ele vem ou se ele não vem, isso é um movimento que é uma decisão dele. Ponto. Então, se ele não vem, e é uma escolha dele, é um movimento dele, aquilo que é possibilidade dele, eu posso me entristecer com isso, mas a minha vida segue da mesma maneira. Esse é o grande ponto. Porque todos nós, em algum contexto, é importante que a gente compreenda isso também, nós não somos atendidos. Em algum contexto, nós também não, as coisas não acontecem da forma como eu quero. Então, isso numa relação, isso no meu trabalho, na minha relação, o meu parceiro não me atende de todas as formas que eu quero em todas as questões. Na minha relação com o meu trabalho não me atende de todas as formas que eu quero em todas as questões. Na minha relação com os meus pais não me atendem da forma como eu quero em todas as questões. E eu também, eu sei que na minha relação eu não atendo o meu parceiro da forma como ele quer em todas as questões, não atendo o meu trabalho de todas as formas como o meu trabalho exige de mim e não atendo os meus pais de todas as maneiras que eles gostariam. Agora, a grande questão numa relação é a gente poder entender o que eu espero de você, o que você efetivamente pode me dar e se nós podemos seguir em paz com isso. Porque senão fica numa coisa assim, eu acho que eu dou muito e você acha que eu dou pouco. Eu acho que eu dou muito, você acha que eu dou pouco. Então fica nessa coisa assim, ó, me dá mais, eu sempre pedindo para você me dar mais, eu sempre falando, não, isso aí que você quer é demais. Não leva a lugar nenhum. Então quando eu posso dizer, é isso aqui que eu posso te dar, tudo bem para você? Eu queria um pouquinho mais, mas se é isso que você pode me dar, tá tudo certo. Porque eu sei que também, ao contrário, é verdadeiro e tudo flui. Então é um movimento de poder reconhecer que carentes nós somos, que atendidos completamente nós nunca estaremos, e dentro desses dois pressupostos a gente pode construir na nossa relação o que é aceitável para nós. Sempre lembrando, né, que eu posso fazer um pedido para o outro, mas eu não controlo aquilo que o outro entrega, aquilo que o outro dá. Então, quanto antes eu desistir desse movimento de mudar aquilo ali que o outro quer entregar, e ponto. E talvez eu possa começar a olhar para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu recebo. Ah, meu filho vem me visitar uma vez por ano. Que bom. Que bom que vem me visitar uma vez por ano. Mas eu queria todo dia. Tudo bem, é um direito seu. Mas que bom que vem visitar uma vez por ano. É o que é possível. Entende? Ah, mas eu quero pedir mais um pouquinho. Então peça mais um pouquinho. Dá para você vir 2 vezes por ano? E talvez ele possa dizer, tá bom, posso vir 2 vezes por ano. A gente faz um ajuste. Só que sempre consciente desses movimentos. Que nós somos carentes e que nunca seremos atendidos plenamente nas nossas expectativas. Muito bom. Muito bom. E essa questão da querência, acho que essa palavra nem existe, mas do querer, eu fiz um post, eu acho que essa semana, sobre isso. Essa questão do querer te empaca e te impede de olhar para o que você tem. E, de novo, e mais uma vez, essa questão do querer é da criança, não é do adulto. O adulto é isso aí que o Bruno falou. Olha, eu quero meus filhos todos os dias aqui na minha casa. É possível? Não. E ponto final do porquê. Não importa. Eles têm a vida deles, eles têm a família deles, eles têm o trabalho deles, eles moram lá, não importa o porquê. A questão, o que é possível é vir aqui de 6 em 6 meses, ou vir aqui no domingo, ou vir aqui uma vez por mês. Mas se eu fico na birra mas não é na exigência do eu quero mais, eu quero mais, o que acontece comigo? Eu deixo de apreciar, eu deixo de contemplar, eu deixo de aproveitar o momento em que ele está aqui. Porque no momento que ele está aqui, eu já estou sofrendo que ele só vai voltar daqui 6 meses. E aí eu já fico exigindo. Mas você não pode vir menos? Você não pode vir com menos intervalo? Você não pode vir mês que vem? Então, aprecia o que é possível. Se você que fez essa pergunta, se você é mãe, eu quero te convidar para uma reflexão. Para que você criou os seus filhos? Com certeza você fez o melhor que você pôde para eles. Né? Você deu a educação melhor que você podia, você deu todos os valores, os melhores que você podia. Para que você fez tudo isso? Eu posso quase que te garantir que você fez isso para formar um bom homem ou uma boa mulher com força suficiente para que um dia eles pudessem
sair pela porta da sua casa e construir com sucesso a vida deles. Independente do que é sucesso para eles, hein? Percebam que sucesso para um é completamente diferente de sucesso para outro. Mas o que nós mães fazemos é, nós criamos, educamos, fazemos de tudo para que os nossos filhos tornem-se seres humanos autênticos, verdadeiros, poderosos, corajosos, fortes, generosos, compassivos. Para quê? Para que um dia eles possam virar as costas para nós e olhar o futuro deles. Quando eles são crianças, eles estão de costas para o futuro e de olho na gente. Nós somos o modelo, o exemplo, a referência. Quando eles crescem, a tendência é que eles virem de costas para nós e olhem para o futuro deles. O que eles vão construir agora, o que eles vão fazer. E é para isso que a gente prepara eles. Eu não vejo nenhuma mãe, em todos os meus clientes de consultório, todas as minhas constelações, eu não vejo nenhuma mãe feliz porque o filho tem 50 anos e mora debaixo das asas dela até hoje. Não é capaz de ter seu próprio trabalho, sua própria família, sua própria casa. Entende? Então, nós criamos os filhos para que eles possam ir, desde que eles vão. É claro, sente falta demais da conta. Você sente saudade demais. Você quer seu filho todo dia? Quero. Nossa Senhora, quando os meus viajam longe de mim, eu fico emocionada só de pensar. Por quê? Porque é gostoso estar aqui. Agora, eu queria que eles estivessem aqui dentro da minha casa até hoje? Não. Não queria. Por quê? Porque eles não seriam completos, não seriam inteiros. Eles seriam ainda meus filhos. Hoje ele não é só meu filho, entende? Hoje ele tem a família. O Rafael, por exemplo, tem a família dele. Ele ampliou esse universo. Junto com o marido dele, ele ganhou a família do marido dele. E junto com isso, ele ganhou várias outras coisas. Minha filha, a mesma coisa. Tanto que esse aqui é testemunha, enquanto várias mães não queriam que os filhos saíssem, eu fazia de tudo para eles irem. Vai estar fora, vai passar um tempo nos Estados Unidos, vai passar um tempo em Londres, vai fazer alguma, vai para fora. O que eu estava fazendo? Estava falando, vai para o mundo, meu filho, descobre a sua força no mundo. Eu já fiz a minha, agora vai você fazer a sua. É isso que nós queremos. Mas, ainda assim, sentimos falta, sentimos saudade, sentimos vontade de tê-los aqui conosco. E aí, sabe o que a gente faz? A gente fecha os nossos olhos um pouquinho e lembra, nossa, quando ele era pequenininho, quando eles eram assim, eles estão aqui no nosso coração. E aí a gente dá um tapinha nas nossas costas e fala assim, poxa, eu fiz um bom trabalho. Olha aí, o menino no mundo. Olha aí a menina fazendo isso, fazendo aquilo. Olha aí ela criando seus próprios filhos. Olha aí construindo a vida com seu marido, enfrentando seus desafios. Nós fizemos um bom trabalho. Foi para isso que nós fizemos. Certo? Essa é a minha dica. E aí já não é nem uma dica só de terapeuta, é uma dica de mãe também. Muito bom. Muito bom encontrá-lo. Muito bom encontrá-lo sempre. Semana que vem nos vemos de novo. E para quem vai meditar conosco às 20, até daqui a pouquinho às 20. Tchau, pessoal. Até breve. Tchau.